Livro A Gaia Ciência, de Friedrich Nietzsche. Gente, primeira coisa super positiva desse livro aqui, que eu estou apaixonada, mas foi uma super experiência. Por quê? Eu sentia que eu tinha que ler Nietzsche na vida em algum momento, né? Porque eu tenho contato, assim, de saber quem é e tal, e falo de Nietzsche, sei lá, desde os meus 17, 18 anos de idade. Mas é mais uma daquelas coisas, né, que eu sabia, tava lá em algum lugar lá com meu conhecimento de Wikipedia e eu nunca tinha adentrado, assim, pelo menos em uma obra para conhecer. E eu tive essa experiência agora com esse livro de Nietzsche, que eu fui lá no Kindle, de boa, peguei um amigo, eu pedi a um amigo para me recomendar, e aí ele falou assim, HSS, eu falei, é uma leitura fácil? Eu quero fazer uma leitura fácil, né, porque eu sou poser, só quero dizer que eu li Nietzsche. Ele falou assim, Júnia, você precisa de coisas desafiantes, deixa de ser preguiçosa. E me deu esse livro pra eu ler. E, gente, a primeira coisa boa em Nietzsche foi que toda hora eu tava falando que eu tava lendo Nietzsche, então, enfim, eu aprendi a escrever este nome, né? Então, hoje eu sei escrever Nietzsche, porque todas as vezes que eu escrevi o nome Nietzsche, antes de 2024, eu tinha que consultar antes pra saber se tinha o T, o S, o Z, o C antes do H. Era uma confusão, mas enfim, demorou, mas o dia chegou. Uma hora a gente aprende, né? Na vida é assim, gente, as coisas muito complicadas, às vezes a gente vai deixando pra lá, mas uma hora a gente aprende. Enfim, aprendi esse sobrenome alemão aí, maravilhoso. E é um livro de 1882, e aí, o que aconteceu? Uma coisa muito curiosa que nunca tinha acontecido comigo antes. Fui lendo o livro, fui lendo naquela minha fome, né? Pá. Cara, quando eu cheguei na metade do livro, sério, gente, Kindle, né? Quando eu cheguei no livro lá pros 56%, eu parei e falei, cara, eu tô lendo esse livro errado. Tô lendo errado porque eu tô lendo como se eu estivesse lendo Leandro Carnal e Nietzsche. Não é pra ler assim, igual Siddhartha. Sendo que Siddhartha, ele é mais profundo. Não, Siddhartha, ele é leve, ele é bem leve, mas te joga naquele lugar de realmente uma baita reflexão. Nietzsche já é um pouquinho mais denso, mas não dá. É um livro que você tem que fazer uma digestão mesmo, uma digestão filosófica ali. Você sente a sua mente, né, mastigando e ruminando aquilo ali. E aí quando eu cheguei lá para os 56% da leitura, eu voltei do zero e comecei a ler calmamente e a destacar, para vocês terem noção. Depois, no final do Kindle, né, depois que eu termino da leitura, no Kindle eu tenho a possibilidade de fazer um arquivo em PDF de todos os meus destaques. Gente, deu 19 páginas de destaque, sabe? E assim, eu tenho destaques ali que eu achei maravilhoso. O meu destaque favorito é enorme, assim, e foi um dia até que foi interessante porque eu não tinha feito meu devocional, né, espiritual, assim, vocês sabem, todo mundo sabe que eu sou cristã, e faço meu devocional, pelo menos eu tento fazer diariamente. Naquele dia, antes de eu fazer o devocional, eu acabei indo ler Nietzsche, e aí eu vi uma parada que, tipo assim, ia tanto ao encontro dos pensamentos de Cristo no Sermão da Montanha, que eu pensei assim, aí eu até falei assim com meu marido, né? Eu falei, caramba, é impressionante como que, às vezes, né, vejo muitas pessoas que ficam com aquele pensamento fechado, de que tem que ler a palavra de Deus, a palavra de Deus. Deus pode falar com a gente através de algo completamente diferente ao que Nietzsche, né? Que fala que Deus está morto, Deus morreu, entendeu? Mas ali, aliás, a melhor parte assim, do livro, eu adorei. Sabe, é muito engraçado ver que as pessoas... Aonde que, né, que tem aquele negócio lá, Nietzsche em 1882, Deus está morto, Deus em 2024, Nietzsche está morto. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, é todo um contexto dessa frase, é uma coisa que, olha, é muito legal. E aí, uma coisa que eu aprendi ali, né, que eu tinha até destacado que junto com o Siddhartha, é aprender a refletir sem se prender a questões firmes. Nietzsche, ele realmente... Aliás, eu vi algum documentário, documentário não, uma aula, alguém analisando a filosofia de Nietzsche e de Kant. Eu não li Kant, eu não conheço Kant, mas aí tava falando justamente sobre isso, que Kant, né, ali eu sei, do imperativo categórico e tal, porque isso a gente estuda no direito.
Mas Nietzsche, ele realmente deixa as coisas muito fluidas. E uma coisa que eu achei assim, diferente quanto à leitura de Freud, uma leitura de Freud que eu já fiz, né, do Mal-Estar na Civilização, e agora que eu tô fazendo uma leitura de Freud, atualmente não vou trazer aqui ainda, porque eu ainda não concluí. Mas a experiência que eu tô tendo, a sensação que eu tenho, por exemplo, com Freud, já trazendo um spoiler, é que ele tem alguns pontos que ele estabelece a partir da análise dele, aí ele tenta comprovar aqueles pontos, e aí pode ser que sim, pode ser que não, mas ele parte, né? Ou seja, é uma coisa assim, a minha sensação, tá? É que, tipo, ele tem um objeto, aí ele observa o objeto, aí cria a teoria, depois ele pega essa teoria, vai para um outro objeto de novo, sabe? E assim, já Nietzsche não, Nietzsche deixa assim, tudo em aberto. Tudo em aberto. E aí, o meu trecho, assim, favorito, foi um trecho muito grande que eu transcrevi de forma manuscrita e coloquei dentro da minha agenda. Foi um trecho que falou muito comigo, né? Que eu já te falei aqui, já vos falei. Aqui nessa parte que foi um devocional, mas eu separei aqui um pedacinho menor que dei pra eu ler aqui, que eu achei muito interessante, que é assim: nós crescemos como as árvores. Isso é difícil de compreender. Tão difícil de compreender como a vida. Crescemos não apenas num local, mas em toda parte. Não numa só direção, mas tanto para o alto como para baixo, para o interior e para o exterior. Nossa força cresce ao mesmo tempo no tronco, nos ramos e nas raízes. Já não temos mais a total liberdade de fazer qualquer coisa separadamente. Cara, isso pra mim é muito legal, vai muito ao encontro também de outras coisas, né? Outras correntes de pensamento, filosóficas, psicológicas que eu acredito, como a gestalterapia. Essa sensação desse constante movimento, dessa constante evolução e involução. Aliás, né, o que seria necessário? Mas sim, eu acho que movimento mesmo. O trecho, que eu não vou ler aqui porque ele é muito grande mesmo, assim, ficou muito grande, mas fala sobre o acaso, né, sobre a natureza, a ordem do acaso, o quanto que o pensamento humano de determinar o que é bom e ruim, o que é sorte ou azar, isso limita a gente e que isso não existe na natureza. Então, assim, é uma leitura maravilhosa, é uma leitura intensa, densa e que deve ser feita devagar. Não adianta correr para dizer, haha, li Nietzsche. Não. Existe um sem número de livros para isso. Eu aqui mesmo já recomendei alguns, mas Nietzsche não é um deles. De qualquer forma, recomendo essa leitura, uma leitura para ser apreciada mesmo, né? Para ser digerida, para ser metabolizada, ruminada. Super vale a pena conferir H é Ciência de Nietzsche.